E foi numa roda de conversa mesmo entre amigos, né? Que a gente não, o Valdir deu a ideia, né? Não, na verdade, ele demonstrou a vontade de fazer parte de um grupo que não seja ligado somente à igreja, que falasse um pouquinho, né? Fizesse parte da sociedade aí, tivesse voz. E aí os amigos que estavam lá comprou a ideia e falou, bora, vamos criar um grupo então. E esse espaço, Fernanda, onde que fosse assim, um vestibular, uma faculdade mesmo, uma preparação para a vida, sabe? Que esses jovens, ou até mesmo, né, nesse momento que a gente estava fazendo parte lá, de melhora pessoal. Eu acho que isso foi a grande ideia, sabe? Dessa preparação mesmo, que a gente pudesse, né, Vaguinho, interagir na sociedade ativamente, né? E jovem mesmo, de idade, né? Ali começando e com vontade, com força. Sim. Então juntou todo mundo e começou a idealizar, né? No ano da criação do Grupo Uni, nós fizemos, como estava próximo das eleições, a gente fez um debate lá na igreja do campo, São Pedro, onde a gente reuniu alguns jovens para falar um pouquinho sobre política, o que procurar, olhar as propostas dos candidatos, não de candidato A e B sim, mas a gente levantou como fazer um voto consciente. A importância da participação na política, né? Então, o primeiro ato nosso como Grupo Uni, que a gente não tinha nem registrado ainda, a gente estava na ideia da criação, foi esse movimento. E aí, com isso, nós enfrentamos no início também um pouco de preconceito, porque como o debate ele foi intenso e ele cresceu muito com isso, aí o grupo ficou muito com aquela visão externa de que ele era voltado para a política. Grupo partidário, e aí a né? gente começou a sofrer um pouco de preconceito nessa situação aí. Começou a ligar o Grupo Uni a um partido político. Em específico. Em específico. E, na verdade, não era esse intuito, como não é até hoje, né? Mas o tempo veio mostrando isso, né? Sim. Depois a participação nossa em outros eventos mostrou que o grupo não era um grupo partidário, né? Um grupo que, de alguma forma, ele era inovador do ponto de vista que Turmalina ainda era culturada, né, de grupos que nasciam do movimento religioso. E essa criação do Grupo Uni, ela quebra um paradigma, né, uma estrutura, porque os grupos existentes até naquele momento eram todos grupos ligados à igreja, né? Tinham vários na cidade, né? E era fomentado pela própria Igreja Católica a existência desses grupos, né? Porque a juventude reunida ali em torno da igreja que fazia a movimentação, mas era uma movimentação muito em torno da igreja, né? Da então religião. O Grupo Uni vem apresentando para a comunidade uma inquietude, né? Para discutir assuntos que de fato incomodavam as pessoas, mas que não era discutido a partir da juventude, né? Exatamente. Então a gente observa naquele momento da criação do Grupo Uni uma mudança, né, de rota
E essa mudança de rota é tão interessante que o Grupo Uni persiste, né? Insiste, ele vive, né? Há 25 anos, né? O Uni ele surge com um conceito diferente, porque enquanto os grupos eram mais voltados a movimentos religiosos, o Grupo Uni surge participando desses movimentos, mas cunhado do lado social. Exatamente. E cultural. Porque naquela época, Nelly, por mais que o Uni surgiu com aquela questão do social e a cultura vem sendo implementada ao grupo. Né, Valmir? Porque o grupo ele surgiu justamente participando desses movimentos que nós falamos aqui. Grito dos Excluídos, Dia Nacional da Juventude. Exatamente. Eram movimentos ali sociais. Tinha a parte cultural, mas eram mais movimentos sociais realizados pela igreja. E o Uni surge, mas ele não surge só com, igual eles falavam. Eu lembro daquela época, vocês falando, né, tinha os grupos quando se reunia, falava mesmo. Não, o nosso movimento ele não é voltado somente para o lado religioso, porque a gente não abrange somente uma religião. A gente... Pode continuar participando do grupo. Você faz parte, mas né, pode participar do grupo Uni. Exatamente. Você pode vir participar do grupo Uni, mas fazendo parte dos grupos religiosos. E um detalhe também é que não era de um bairro, né? Não. A Uni nunca foi de um bairro, de uma comunidade. Então, quer dizer, a questão social, política, cultural, ambiental, né? Então o grupo, assim, a gente tinha peças de teatro, recital de poemas. O grupo queria também, né, evidenciar e valorizar a nossa cultura popular. Porque o grupo, ele resgatou a queima de Judas e Pau de Sebo, que era algo que foi deixando de acontecer, ou então muito isoladamente no bairro, mas não era algo para trazer a sociedade, trazer a comunidade, e com testamentos muito críticos, né? Porque não era só deixar uma bota para alguém num ar de coisa engraçada. Era trazer a graça, trazer o humor, mas era atacar as questões sociais, né? Que estavam, políticas, sociais, estavam acontecendo. Né? Eram denúncias, inclusive, que se fazia com testamento. Né? E é isso, o grupo pôde, por exemplo, nos 25 anos da Reserva de Acauã, né? Na época, Estação Ecológica de Acauã, apresentou lá um teatro. Né? A participação do Grupo Uni na cultura de Turmalina, né? Além da participação na formação da nossa juventude, é muito significativa. Então você pega uma geração sendo formada na participação de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, e sendo a juventude também sendo formada como cidadãos críticos, mas também criativos, que é extremamente importante. Quando nós participamos no projeto Integrando Jovens, né, que tinha a participação de várias instituições de Turmalina, né, que você faz uma imersão às comunidades rurais, a juventude da cidade fazendo uma interação com a juventude rural, é um momento de extrema troca, né, de experiência, de vivência. Porque... Eu acho que a gente pode falar que foi um divisor de águas, né, Wagner? Porque eu acho que havia uma separação muito grande entre juventude rural e juventude urbana há alguns anos atrás. E há 2 décadas atrás, há quase 2 décadas atrás, a gente estava fazendo esse trabalho com a juventude rural. E o crescimento, né, do Grupo Uni, né, desde o início dos fundadores e mais esses outros jovens que foram integrando, ele se deve muito por esse trabalho, né, que o Grupo Uni fez na lacuna que tinha na sociedade, de dar o protagonismo de fato aos jovens. E isso é uma bandeira que vem se mantendo e permanecendo ao longo dos anos, né? Hoje o Uni continua sendo, né, um meio de preparação da juventude, e tudo isso que o Wagner falou aí, ele continua dando aos nossos jovens essa oportunidade de desenvolver o seu senso crítico, o seu senso justo, o seu senso social. Então, o grupo só cresceu e permaneceu
porque ele ocupou a lacuna daquilo que os jovens estavam sentindo naquele momento, uma necessidade. Isso é tão fato, Arley, que a gente pega essa mesa aqui, ó. Hoje nós temos aqui um vice-prefeito que já teve 2 mandatos como vereador. Nós temos aqui a secretária, que já foi secretária de Cultura. Nós temos uma empreendedora, nós temos uma professora, professor, entendeu? E são aqui o assessor, nós temos aqui vários segmentos, né? Que, na verdade, que o Grupo Uni também foi base para isso. Que foi base, que contribuiu. Aqui, né? Diversos outros profissionais, que pessoas muito bem sucedidas que não estão aqui, mas que também são fruto do Uni. E Nelly, muitas vezes pessoas assim, que hoje simplesmente pessoas normais, mas tem aquele áurea de pessoas boas que o Grupo Uni proporcionou isso. Sim. Fez muito bem. Eu me lembro, Valdir, que lá no início a única coisa que eu queria era ter coragem de falar, de participar das coisas. A minha timidez era tanta que na escola o professor me fazia uma pergunta, eu sabia a resposta, mas eu não tinha coragem de responder, entendeu? Então, assim, eu já tinha amizade com os meninos da época e aquela oportunidade de realmente participar de um grupo em que eu me desenvolvesse de forma pessoal mesmo, para mim foi um divisor de águas. Foi muito importante porque eu não tinha coragem de responder a alguém. Essa timidez de falar em público eu sempre tive e tenho ainda, né? Só que através do PIS, que é o Projeto Integrando Jovens, eu consegui me soltar um pouco, né? E falar para o público, ao público, né? Falar com os jovens que eram da mesma idade da gente e né? Várias pessoas, e é uma forma de gente expressar melhor, participar do Grupo Uni. Você dança, você não sabe falar direito, mas você sabe dançar. Não, e para ler o Testamento do Judas igual você, não tem ninguém que lê, não. Perfeito. Não tem ninguém que faz aquela leitura. Não, isso que você também colocou é muito bacana, tipo assim, se não se faz uma coisa, se faz outra, né? Eu, por exemplo, eu já dancei, já participei de coral, até no tambor eu já me arrisquei, né? Então, às vezes a gente não tem coragem muito de falar de alguma coisa assim, mas ajuda de alguma forma, né? Contribui de alguma forma. E isso é muito bom para o crescimento da gente, né? Uma das coisas que o Grupo Uni me ajudou muito, muito mesmo, foi porque era uma turma, né? De jovens, cada um com a sua personalidade forte. Forte, todo mundo. E igual o Valdir falou lá no início, a gente debatia ideias mesmo. A gente pegava assim, defendia a ideia, mas no final a minha ideia não foi, ó, vamos sair ali, vamos sentar ali, conversar, a gente era amigo. Mas isso aí me ajudou muito, defender o que eu penso, o que eu acredito, né? Então isso aí o grupo me ajudou muito. A não ter a vergonha, né, de colocar o seu ponto de vista e de defender o que você acredita, porque eu aprendi isso. Inclusive eu entrei já um pouco mais velho, né, porque acho que eu já tinha uns 21, 22 anos quando eu entrei no grupo, e lembro que foi a convite, se eu não me engano, a convite de Claudio Miro. A gente fazia um curso da Realidade Brasileira, o CRB, juntos, assim, era só aí a oportunidade que o CAV estava nos dando, né? Que é um curso de formação política, formação crítica social também. Né? E eu lembro dele falando, ó, você precisa entrar no Grupo Uni, porque a gente, vamos dizer assim, faz o que a gente está estudando aqui, lá a gente tenta fazer na prática, né? A gente tenta exercitar a liderança. E aí eu comecei a participar do grupo com ele. E aí de lá, inclusive, participei de vários outros espaços também de formação e de liderança política, né? Mas também, assim, entrei e já comecei realmente a me engajar de maneira com muita energia. Muito né? efetiva, né? Porque o grupo me trouxe muita coisa boa, né? Muita possibilidade realmente de... Não, e a gente entrava, tipo assim, você tava com vontade de fazer aquilo, não fazia isso.
Você entrava no Grupo Uni e você fazia. Você tinha uma ideia e falava, não, vamos fazer? Juntava todo mundo, vamos fazer um projeto. Você tinha uma oportunidade. Virava realidade. Virava uma realidade. As danças de fita, dança de roda, né? Então já participei tanto dançando quanto cantando, tocando tambor. E no coral, né? Então participei um pouquinho de cada espaço ali. Um ponto interessante que não podemos nunca deixar de colocar como o Uni trouxe a Turmalina, o festival. Porque Turmalina não conhecia sobre o festival, a gente conhecia sobre Festu. Sobre o Festu em setembro. O festival, ele é esquecido. Era até então, não se tinha tanta fala sobre os festivais aqui em Turmalina. No meio da juventude, exatamente, não. Foi o único que começou a trazer para a juventude conhecer um pouco do festival. Onde nós também tivemos até músicos, que a partir daí músicos de Turmalina começaram a se inscrever para concorrer nos festivais. Nós ficamos por muitos anos sendo os representantes de Turmalina no festival. Sim. Aí, às vezes tinha algum artesão, aí agora nós temos os nossos músicos concorrendo, mas por muitos anos a presença de Turmalina no festival era através do Grupo Uni. Eu fui conhecer o festival e foi através do Grupo Uni. Porque eu falava, gente, o que é festival? Eu participava do Grupo Uni, não sabia o que era, a grandeza que era o festival. Né? Então, quando a primeira viagem minha que eu fui, que eu vi o que era o festival, gente, eu ficava doida, eu falava, meu Deus, o que é isso? Tipo assim, uma coisa guardada, né? Porque nem todo mundo, Turmalina não conhecia. Então, assim, era muito bonito. Eu entrei na SAT, né, participando ali e tal, então assim, depois das 10, que estudava naquela época, trabalhava de dia, estudava até 10 horas e ia para os ensaios. No outro dia estava de pé 6 horas até antes, né? Mas isso era muito gostoso naquela época, gente. Então assim, é algo que eu me emociono muito, o Grupo Uni, então assim, já dancei grávida, casei, viajava levando bebê, passava mal nas estradas, nos ônibus de escola, terra que, meu Deus! Mas era tão gostoso, gente. Todo mundo amontoado lá na sala, né? Teve uma viagem, né, muito interessante, uma viagem que nós fizemos em Cabornita. Aí nós chegamos, essa viagem, o carro não deixou no meio do caminho. E esse ônibus estragou no meio do caminho, aí nós pegamos uma carona em um caminhão. Um caminhão, em cima da carroceria. Isso, para chegar lá em Cabornita para fazer a apresentação. Poeira demais. Era a dança, né? Era a dança de fita no Caboarte. Nós chegamos lá, todo mundo vermelhinho de poeira. Não dava tempo nem de tomar banho não, porque estava em cima da hora da apresentação. Nós só limpamos o pano assim, ó, o rosto. E vamos apresentar. A alegria de apresentar, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente saiu para a cidade de Cabornita apresentar. Então a gente foi com uma alegria tão grande apresentar, com um orgulho, né, de ter sido convidado para apresentar. E assim, o Cabornita o pessoal abraçou. Sim. Foi uma das apresentações que o público mais aplaudiu. E a gente cansado, coitado, tudo vermelho, pensava, oh meu Deus do céu. Mas foi muito bom. Teve uma energia muito positiva, né? Foi nessa vez que surgiu um pão dentro do outro? Foi, e foi aí que pegamos o Teobaldo. O Teobaldo surgiu aí perguntou assim, mas pra que esse outro pão? O Teobaldo, quem é? Meu amigo imaginário. E ficou aí o Teobaldo comendo um pão. Falando de viagem, é interessante a gente recordar a primeira viagem que o Grupo Uni fez em Jordânia, né, para participar do festival. Nós contamos naquele momento com a sensibilidade de Dr. Huguinho, que era o secretário de saúde. Nós fomos no micro-ônibus da prefeitura e esse ônibus ele estragou, né, na curva do Joãozinho Citico, na curva da Faveira. Essa curva da Faveira ele estragou. E era o Vicente, né, que era o motorista, né, conhecido como Vicente Careca, que trabalhava na prefeitura naquele momento. Então a viagem já começa com uma emoção muito significativa já
em 1998, né, indo para o festival em Jordânia. Jordânia é uma cidade do Baixo Jequitinhonha, na divisa com a Bahia, né? Então dá para perceber a quantidade que nós tínhamos de rodar, né, para participar do festival. E a emoção da viagem inicia nos seus primeiros 25 quilômetros, 20 quilômetros, né? E eu não esqueço de uma história, né? A gente tinha ido pro festival, Valmir, e aí o Vaguinho, a gente numa escola, igual foi lembrado. E a Neia foi com o cabelo liso, a Neia alisou o cabelo, né? Foi assim, parecendo a boneca, chapinha. Aí de repente, quem é que chega também com a chapinha? O Paulinho. Aí de repente vão se arrumar, loirinho, de repente chegam os dois, aí de repente a Nelly vem. Não esquece, a gente, é fato, gente, que olha pra você ver, 2000, né? E a gente lembra até hoje. Aí vem a Neia, de blusa branca, calça jeans. Aí pouco depois vem um companheiro também, cabelo liso, blusa branca e calça jeans. Eu falei, agora pronto. Lá vai os dois pra frente. Aí eu não esqueço disso, que ficou vaguinho, subiava. Ô, Neinha! E lá, rapaz, também ficava bravo. Mas ele sabia que era brincadeira. Agora, o bravo que fez ele ir embora da praça foi na hora que tava tocando um forró. E o senhor virou e falou assim, você quer dançar, moça? Rapaz, o Paulinho virou uma jararaca e foi embora. O Vaguinho citou que o Dr. Huguinho, naquele momento, era secretário de saúde. Foi através dele que recebemos o convite para participar do festival. E assim, ele não mediu esforço. E ele foi com a caminhonete dele nos acompanhando nessa viagem. Que foi assim, foi um momento ímpar, além de estender esse convite para o Grupo Uni, e foi nos acompanhando, ficou lá com a gente todo o tempo. Eles estavam aí à procura de transporte e uma vontade grande de participar do festival. E como eu estava participando de um governo, eu intervi e fizemos os contatos. Inclusive, viajei com eles para a Jordânia e foi algo sensacional, porque a partir daí eles jamais deixaram de levar a arte e a cultura de Turmalina para o Vale do Jequitinhonha como um todo. Isso foi de suma importância para o Festur, porque eu julgo e eles também sabem que fazer cultura a sós não é válido, a gente tem que estar sempre próximo das outras culturas para a gente somar a elas. E foi aí que o Festur ganhou um outro fôlego. Então foi através do Dr. Huguinho, que sempre foi parceiro, sempre acreditou nos nossos ideais e nunca fez parte no papel, mas ele sempre fez parte do Grupo Uni, que ele sempre esteve ali nos apoiando e acreditando e dando força, e conversando, buscando ajuda, né? Eu me lembro que a primeira roupa que a gente teve personalizada para o grupo, que a gente dançou, inclusive na festa do Divino, foi ele que patrocinou, inteirinha. Inclusive, até a sandalinha ele fez para cada um dos integrantes. E outro suporte que ele sempre ofereceu também era o espaço dele, né? A roça, para a gente promover as festas, as discussões, as confraternizações. Então ele sempre estava lá, presente com todos. O Grupo Uni, eu tenho uma relação com ele de muito tempo. Eu não sei precisar os anos, que eu sou ruim de datas, mas eu sei que eu trabalhava com a dança de fitas antes e muitos integrantes do Grupo Uni faziam parte do meu grupo de dança de fitas. Eu digo meu porque eu trabalhava, ensinava, eu dancei e depois eu passei a trabalhar com os meninos. Então, cada ano a gente tinha um grupo renovado e aí eu fui fixando mais com os meninos do Grupo Uni, desde os primeiros, o Valdir, Vaguinho, o Arlen, o Valmir, do Cave, várias outras pessoas, né, que já passaram e nós fizemos belas apresentações. E aí depois
que o Grupo Uni aprendeu e que realmente a maioria dos alunos que eu trabalhava era do Uni, eles assumiram a dança de fitas. E aí eu passei, eles aprenderam e tomaram conta. Vocês lembram, gente, que a gente dançava e cantava, porque a gente não tinha coral. Era no gogó, dançando. Às vezes ainda acontece isso, que às vezes o coral é tão pequenininho que tem que dançar e cantar, senão... E a gente, assim, era tão gostoso, né? A gente terminava, não tinha nem fôlego, mas o prazer de ter feito a dança de fitas, ter realizado ali, era muito interessante. Entrava o mês de janeiro, você pensava, queima do Judas. Eu sempre já começava a programar. Eu sempre fazia a leitura do testamento. Sempre fui eu e mais alguém. Sempre foi. Já fiz com Naélia, já fiz com Fabiana, já fiz com Virgílio as leituras do testamento, já fiz depois com a Lidiane, foi mais recente. Foi bem recente, né? Então assim, é engraçado, a queima do Judas é um momento assim que deixa a gente muito ansioso, porque o que será que vai acontecer, né? E a gente, mas era igual o Clebson, Fabiana e todos, né, já falaram aí, de tantos eventos, tantas ações do Grupo Uni, tantas ações do Grupo Uni, projetos, tantos trabalhos voluntários que já fizemos. Mas assim, a queima do Judas realmente chama a atenção, né? Porque, igual o Valmir falou, o testamento fica todo mundo ansioso. Tanto é que quando a gente ia ler o testamento, a gente não deixava, quando era feito na rua mesmo, né? A gente não deixava ninguém atrás da gente, porque a gente quer ler para causar, né? Para a pessoa ouvir direitinho. Mas de vez em quando tinha uns atrás da gente, assim, que a gente esquece, né? Ficar tentando ler primeiro que a gente. Mas assim... foi uma boa fase, bons momentos, né, que eu vivi e espero viver. E é tão interessante porque essa parte do testamento, gente, era separado em grupos. Tipo assim, não era o grupo Uni todo que participava da montagem do testamento. Tinha uma comissão secreta. O restante do grupo ficava doido, queria saber o que acontecia. Eu lembro que eu, como diretor, como presidente da associação, eu ficava curioso para saber do testamento. E a Neliane falava assim, de jeito nenhum. Eu me lembro, sabe, que um grande entusiasta da queima do Judas foi o Antônio Bebiano. Era um entusiasta. A gente passava lá, ele ajudava e contava histórias de como é que era antigamente. Então ele ajudava a gente e contava várias histórias, né, de como é que era antigamente a queima do Judas e o Paulo César. E o gostoso, sabe o que era? Era você chegar no local do evento da queima do Judas, você via criança, bebê, novo, gente mais velha, de todas as idades. E outra coisa. Tudo saía das casas pra ir assim. E o cortejo do Judas, né? Pelos bairros da cidade, né? Tinha menino que saía do início do cortejo e pegava até o final. Além, né, disso aí, a gente ainda tinha cama elástica, pintura, brincadeira de roda, show. Água, né? A ducha, né? A ducha também. Então, assim, a gente foi só ampliando. Só ampliando. Mais serviço, né? Mais trabalho. Mais trabalho. Mas é um evento que mistura muito bem, assim, né? A cultura, a tradição, né? Mas e ao mesmo tempo uma crítica social, política importante, né? Porque sempre trazia um personagem, né? O Judas sempre foi um personagem, normalmente um personagem político, de expressão nacional ou até internacional. Que era queimado e aí os seus pertences eram deixados com versos e aí trazia muitos fatos sociais que aconteciam na cidade normalmente, mas que ficava só
nos bate-papos, né? Todo mundo não concordava com aquilo, mas não tinha coragem de falar abertamente, e o Judas falava abertamente de maneira crítica, né? Violência contra a mulher, um monte de coisa. A questão política, né, de desvios de recursos, ou possíveis desvios de recursos, ou desvios de condutas, de lideranças políticas, seja que estivesse na administração ou não, enfim. A vida privada se misturava com a vida pública, e aí, depois da queima do Judas, sempre a Câmara de Vereadores, na primeira reunião depois da queima do Judas, o tema era o Grupo Uni. Me lembro de ouvir vários programas de rádio, denúncia, vamos processar o Grupo Uni, era certeza sempre. Era certeza. Sempre chegaram à conclusão de que não dava, né, para processar um grupo de jovens que estava se expressando. Então, eu sempre achei muito fantástico isso, que a gente queimava o testamento junto com o Judas. Então, só complementando a sua fala aí, quando você fala das reuniões da Câmara, eu não me esqueço de alguém que, em protesto ao testamento do Judas, usou os microfones da Câmara para falar Grupo Uni até onde? Até quando? Até quando? Por quê? E aí nós tivemos que dar a resposta depois de forma bem elegante. E a gente sempre dava respostas muito elegantes. Eu acho que legal isso. A gente não ia pra briga franca, porque não era isso. Não. A gente sempre fazia reflexão, olha, o grupo teve um momento de se expressar publicamente, o Judas falou o que tinha que falar, nós não precisamos ficar rebatendo. A sociedade vai pegar as falas e fazer a sua análise. O fato tá dado, o Judas nunca falou mentira. Então, pessoal, uma questão importante também da gente ressaltar, porque o grupo, assim, ele tinha a informalidade, né, que era o divertido, que era, vamos dizer assim, essa coisa, né, lúdica da juventude, mas o grupo também, ele foi alcançando também essa maturidade do institucional, né, de entender que aquele grupo era uma instituição, mesmo antes de ter um CNPJ, mas buscou isso porque o grupo queria também ter a possibilidade de arrecadar recursos, né, para poder executar projetos sociais. O Valmir, até mesmo porque desde o primeiro momento formou-se uma diretoria, né? Sempre tinha, né, sempre tinha, né, desde o início, exatamente, tinha essa ideia, né? Informal. Exatamente, verdade. O grupo, então, avaliou, olha, nós precisamos de, né, ter uma formalização para que a gente possa elaborar projeto, captar recursos. Então, foi em 2002 então, que funda a Associação do Grupo de Jovens, né, do Grupo Uni. E logo depois a gente engata, então, um projeto, né, que foi, a gente elaborou um projeto, porque na época o pessoal das cacimbas no Rosário era uma área de risco. Essas famílias foram reconduzidas para o bairro da Saudade, e no momento assim porque tem toda uma identidade, né, do local que vive, as dificuldades. A gente sabe que normalmente assim, famílias de baixa renda, e nós montamos um projeto para o Prozan, né? Não me lembro agora o nome inteirinho, mas eu sei que era Programa de Mutirão pela Segurança, Soberania Alimentar, alguma coisa assim, né? Algo, se eu estou errado, mas era o Prozan, né? Aí tinha um edital, a gente montou um projeto, o projeto passou, e a ideia do projeto era contratar um nutricionista, né? Aí ter o apoio de um técnico agropecuário do CAV, que na época era Zé Murilo, né? A nutricionista foi Luzia, né? O CAV também entrou com parceria do espaço da área, porque o pessoal ia para lá fazer curso, os moradores iam para lá fazer curso sobre aproveitamento de alimento. Usar casca de vários alimentos para fazer diversos produtos, né, para poder fazer determinados alimentos e tal. E ali já entender. E o grupo, nós tivemos também palestras, cursos para poder entender essa coisa da dieta alimentar, né? Exatamente. De uma alimentação adequada, classificar os alimentos, questão das cores, nutrientes, aquele negócio todo e tal. Lembro de na biblioteca. Pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar. Essa benfeitoria, né? E a gente ia no domingo fazer o acompanhamento. As hortas, né? Ajudar na horta, tudo lá, e fazer o acompanhamento das famílias. Sim.
Só dando continuidade na voz do Arlen aí, né? Eu morava na Saudade e o integrante do grupo UNE por muito tempo, também tive a honra de poder ser presidente do grupo por um bom tempo. Para mim foi a coisa que mais marcou, foi esse projeto, porque realmente a gente via, né, a alegria no rosto daquelas pessoas, né, e com tão pouco recurso. Eu lembro até hoje, era tão pouco recurso, e a gente também teve alguns apoios, né? Sim. E, se eu não me engano, na época parece que o CAV também ajudou com algumas coisas, né? Sim. E o esforço, né, de cada pessoa ali, do próprio grupo, motivado em ajudar as pessoas a levar o alimento, a fazer aquela plantação, e durou, né, um bom tempo. Sim. Então, assim, o que eu vejo, né, algo que talvez, né, a gente poderia em algum momento ver isso reviver, porque a gente está passando por momentos, cada dia que passa, mais difíceis, né? As questões aí de alimentação, e foi algo que me marcou muito. O programa do UNE na Rádio Cultura, na rádio comunitária, né? Era uma vez por semana. Durante um bom tempo, eu fiz o programa, às vezes acompanhado de alguém, às vezes sozinho, né? A gente fazia entrevistas, né, com várias pessoas. Sempre estava passando uma musiquinha regional, né? Resgatando isso aí também para o nosso povo. E a gente trazia os temas que a gente discutia no dia a dia. Com o grupo de jovens UNE, a gente conseguiu tocar o projeto da Rádio Cultura de Turmalina, né? Integrantes do UNE, lembra aqui da Sidneia, da Naélia, né? Que tocaram muito bem o projeto da Rádio Cultura, que até hoje é lembrada por ouvintes de Turmalina. Então, o UNE está presente também na radiocomunicação de nossa cidade, o que nos envaidece e nos faz crescer. Eu me lembro assim, né, que teve um período que os deputados, se não me engano, federais, estavam votando uma lei lá, uma situação que iria acabar com direitos, né, dos trabalhadores, direitos históricos dos trabalhadores. É um debate que sempre se fez, né? E aí eu peguei, né, a lista de deputados que votaram contra os trabalhadores e li. E quando eu pus uma música, alguém me ligou e falou: olha, tome cuidado, né? Cala sua boca, não faz isso aí não. Aí eu falei: pois é o seguinte, depois da música eu vou ler de novo, você escuta. Eu não sabia quem era, de onde estava ligando, mas eu estava ali com um propósito. Era o telefone fixo da rádio? Era o telefone fixo da rádio, exatamente. A gente estava ali num propósito, correto? E eu não deixaria aquele propósito de lado, né? Eu já tinha feito. E para aquela pessoa entender que o Grupo UNE, né, ele tinha uma missão, né? E era uma missão, como você bem frisou, Wander, numa fala anterior sua, social, ou seja, nós estamos do lado da sociedade. Uma outra questão que a gente pode citar também, que boa parte dessa turma que fez parte, foram os teatros, né? As apresentações teatrais, a comemoração pelos 50 anos como integrantes da banda da Corporação Musical do senhor Vicente Pinheiro, do senhor Leolino. A gente organizou, o Grupo UNE foi responsável por organizar o encontro de bandas com apresentação de teatro e poemas, recital de poemas, para marcar esse momento, essa comemoração dos 50 anos que esses dois senhores fizeram, né, enquanto integrantes da Corporação Musical. Então, de certa forma, a gente se conecta com outros grupos do município e eu me lembro que o recital de poemas, nós buscamos artistas, escritores de Turmalina. A gente recitou poemas de escritores de Turmalina. E uma apresentação extremamente marcante no grupo foi A Lenda de um Romance Proibido, que é a música do Alisson Menezes, né, que concorreu no Festu. Eu acho que ela foi premiada no Festu. E o UNE transformou essa música em teatro, né? E é tão marcante que nós fizemos, né? O UNE fez essa apresentação há 20 anos atrás e há pouco mais de 5 anos o UNE repetiu essa apresentação, né? De tanto que essa peça, esse espetáculo é marcante na história do grupo.
chegou um momento que a gente falou, olha, vamos arriscar e vamos tentar fazer. Foi né, na nossa época. Que aí a gente já se arriscou a propor um debate durante mesmo o período eleitoral. Né? Com os candidatos. Com os candidatos, candidato a prefeito e candidato a vice. E a gente passou uns 2 meses, provavelmente, porque a gente começou até antes mesmo da eleição, né, do período eleitoral, a negociar com os pré-candidatos. E aí a gente montou um regulamento inteiro, conjuntamente com os candidatos. A gente discutiu uma regra, aí não era a mesma regra que o outro tinha acordado, a gente tinha que voltar no outro candidato para chegar num acordo, porque não deu para sentar com todos. E eram três candidatos na época, né? E a gente tinha confirmação, um já tinha falado que não ia participar, mas a gente tinha confirmação dos 2 principais. Nesse momento, com tudo assinado, né? Documentação toda assinada. Nesse momento, né, do debate, aflorou Turmalina, né? Foi Nossa, uma efervescência. Foi uma efervescência toda, comentou do debate, né? Então, assim, foi algo muito bem manejado, muito bem assim, executado. Com muita seriedade, com imparcialidade, né? Em momento nenhum, ninguém do grupo. Coerência, né? Respeito a todas as partes, né? E muito organizado, muito planejado, com o grupo inteiro muito engajado e comprometido para que aquilo ali acontecesse, né? Para que aquele momento acontecesse. E assim, todo mundo, a gente se doou, né? Para que aquele evento acontecesse de forma realmente muito séria, muito profissional, né? A gente teve a SAT lotada, né? Eu lembro que o professor da universidade, da UFVJM, chegou, que era convidado a fazer a moderação, porque os candidatos pediram alguém isento, imparcial, né? Assim como foi Tizé de Minas Novas, né? A gente ficava, então tem que ser alguém de fora. E aí eu lembro que ele chegou para entrar, o Matheus de Moraes Servilha, né, que é um professor, hoje é professor na UFMG, ele chegou comigo para entrar, né, antes um pouco de começar o debate. Ele assustou, porque a fila estava indo lá na esquina de baixo, porque estava organizando a entrada, né, não era qualquer um e tal, tinha inscrição, não cabia muita gente, a gente sabia. Ele chegou e viu aquela fila, meu coração também acelerou, né? O meu também acelerou. Jesus amado, esse negócio vai encher. E foi enchendo, realmente lotou a SAT. E aí a gente tinha tudo muito organizado, tinha o cronômetro na parede, em tempo real, né? O candidato sabia qual era o tempo que ele tinha pergunta, tinha tréplica. Cortava o microfone quando era necessário, foi necessário cortar. A plateia não podia se manifestar. Não tinha manifestação. Então, manifestava em um momento específico do planejamento, que era com perguntas que tinham sido coletadas durante o encontro. Tinham perguntas que tinham sido enviadas pelo público via Facebook, se eu não me engano, e-mail, né? Então, tinha uma urna que sorteava os temas de pergunta, muito bem organizado, que pode servir de exemplo até para... Assim, eu vejo aquele regulamento de maneira muito ajustada. Ele previa todas as situações. Se tivesse 3 candidatos, se tivesse 2, se tivesse 1. Né? E eu diria assim, que independente vamos dizer assim, do sucesso da empreitada para a sociedade, que era o nosso propósito, de mostrar as propostas, né? É o nosso aprendizado. Porque eu acho que nós, enquanto grupo, eu acho que o legado maior foi esse. Eu, sinceramente, aquele momento na minha vida é um dos mais marcantes, assim. Eu acho que é importante não deixar de citar aqui como é que se deu, né, a adoção daquele nosso lema: não vou trair meus ideais para ser feliz. Se não me engano, é a música Águia Pequena de Padre Zezinho, né? Em 98, no ano de fundação do grupo, foi também a minha formatura no magistério. E aí, eu peguei essa música. Eu achei que essa música merecia um trabalho, né? E eu achei bacana e levei para o grupo, dessas reuniões do grupo. Falei, gente, eu queria levar um texto, uma música, um texto, para a gente poder trocar uma ideia. E levei para o grupo também. Eu já fiz aqui, já tive o trabalho de trazer para a escola, levo para o grupo, né? E esse negócio, assim, a turma gostou.
Tanto que nós levamos essa música para fazer uma palestra na Escola Família Agrícola de Turmalina, na EFAT também. E a turma gostou e pegamos esse lema, porque era tudo que a gente debatia, que não podia trair os nossos ideais para ser feliz. Né? Quer dizer, não podia se vender por qualquer ilusão, por qualquer centavo, por qualquer promessa, que a gente tinha que persistir, né, acreditando, né, na verdade, né, ser coerente, lutar por aquilo que de fato tem sentido na vida. Né? Então, a gente era, né, a águia pequena, né, jovens, e que estava vislumbrando um horizonte. E essa música ela veio a calhar demais, né? E aí por isso nós adotamos, então, não vou trair meus ideais para ser feliz. Não vou trair meus ideais para ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim, serei feliz. Bom, a minha entrada aqui no grupo foi a convite do Zé Geraldo, que até então coordenava a dança de fitas, né, junto com o Grupo Uni, com os ensaios mais noturnos, né, uma galera bem bacana. Foi a época onde a gente fazia os debates políticos. Em 2012 mesmo a gente teve um debate bem bacana, que é imparcial. Também tem várias outras ações que eu participei, de danças de fitas, das queimas de Judas. Eu geralmente estava na comissão das confecções, das rifas, que assim, modéstia à parte, eu vendia bastante. Verdade. Isso pelo menos, né, eu conseguia desenvolver muito bem. A gente sempre premiava quem vendia mais, quem vendia a maior quantidade de rifas ganhava um ovo de Páscoa, né? Aí a Regiane sempre ganhava. Não sempre era quem vendia mais. Eu sempre vendia bem assim as rifas. Bom, e desse período todo que eu tô, né, participando do grupo, infelizmente o grupo chegou a um período crítico, que foi saindo gente, aí a gente não estava conseguindo reunir uma turma nem para apresentação, nem de rodas no Festu, nas festas aqui da cidade, né? Um período muito complicado, a gente já não conseguia se reunir por falta de pessoas, né? Para tomar decisões, para tantas coisas que são necessárias. E o grupo foi quase que se acabando. Por fim, ficando Nelly, Sidneia e eu, assim, seguradas a um fio, porque também é complicado levar um grupo 3 pessoas. E ficou naquele morre, não morre, morre, não uma morre. Segurando a outra, né? Uma falava, não, vamos deixar acabar aqui, enquanto você tiver, eu tô. Aí ficou esse tripé que a gente se denominou, né? E assim, eu sempre, por mais que fosse o tripé, eu sempre falei, gente, a Nelly é o esteio do tripé. Tem o tripé, mas a Nelly é o esteio desse tripé. A gente não pode deixar isso, né, acabar assim, um grupo que fez tantas ações, morrer assim. Aí nisso foi divulgado nas redes sociais para o pessoal, né, convidando o pessoal a participar. E nisso essa nova geração foi chegando, né, e tomando um lugar que hoje eles representam muito bem, né, e acho que é isso. Ao longo desses 25 anos de história, o Uni sempre se renovou, né? Sempre surgiram novos integrantes para dar continuidade ao trabalho de preservação, às ações sociais. E hoje a gente está aqui com a turma que é mais nova, né? Uma geração mais nova do grupo, que hoje fazem parte da diretoria também, para contar essas experiências, né, que desenvolveram aí ao longo dos anos também. A exemplo de renovação no grupo, né, eu lembro quando o Ítalo passou a fazer parte do grupo, a gente estava ensaiando na porta da Escola Lauro Machado, é um dos locais que a gente costuma ensaiar, né, na porta da Lauro Machado, na porta da casa da Nelly.
na praça. E a gente estava lá na porta da Lauro Machado e a mãe do Ítalo e o Ítalo observando de longe. Aí quando terminou o ensaio, a mãe dele veio e perguntou se ele poderia participar. E isso já foi há um bom tempo, né, Ítalo? Sim. E aí desde então, né, ele participou de todas as ações que o grupo, né, desenvolve e inclusive chegou a presidente, né, participou da diretoria também. E tem muita história para contar, né, Ítalo? Tem sim. Vale ressaltar que na época era muito tímido e o grupo contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal. E aí um dos primeiros foi essa viagem para Jequitinhonha, né, para me conhecer o festival, que era uma difusão de cultura do Vale. Né, após isso nós tivemos organizações da Queima do Judas, que eu também gostei bastante. Né, algumas organizações eu fui como palhaço, né, divulgando nas escolas e no dia fantasiado de palhaço, fazendo a animação da garotada. E uma ação social que eu participei, que eu achei muito bom, foi muito satisfatório, trouxe uma leveza muito boa, foi a minha primeira campanha do agasalho com o Grupo Uni, lá em 2015, né, onde nós conseguimos arrecadar várias roupas, brinquedos, tivemos doação de várias partes, acho que inclusive da Itália, se eu não me engano, veio algumas doações e nós conseguimos atender uma grande parte, né, não só do município de Turmalina, mas Minas Novas, Chapada, Berilo e Araçuaí nesse ano. Então foi uma campanha muito grande e eu me senti assim, muito bem realizando tudo aquilo e muito feliz em ajudar outras pessoas. Esse teatro nas escolas, verdade. Principalmente em decorrência das queimas do Judas, né? Para a divulgação do evento, Queima do Judas e Pau de Sebo, uma estratégia que o grupo utilizou ao longo dos anos era essa, de levar teatro nas escolas, né? Fazia a apresentação, envolvia os alunos, entregava um bilhetinho que valia prêmios, né? Para ser sorteado, né? Que seria sorteado durante o evento. Então a gente ganhava brinquedos, a gente ia atrás de doação de brinquedos para serem sorteados durante a Queima do Judas, e esses papeizinhos eram entregues nas escolas para o pessoal concorrer. Então a gente utilizou muito o recurso do teatro, né, com palhaços, né, a turma do grupo mesmo, para poder fazer a divulgação da Queima do Judas. A Queima do Judas, né, para mim era momento de diversão, de alegria. Tinha todo aquele trabalho por trás, a gente ia atrás, tudo trabalho voluntário, atrás de doações, né? Então todos os brinquedos, balas e as guloseimas que eram distribuídas durante o evento era doação, né, da comunidade local. E eu lembrava que o que eu mais gostava era o dia da confecção do Judas, porque era um mistério pra gente do grupo, que o Judas só nos era revelado no dia de montar. E a gente passava ali vários meses, se não me engano, 1 mês ou 2, né, correndo atrás de tudo pra a gente montar o Judas na sexta-feira antes do sábado de Aleluia. E só nesse dia que a turminha do Uni que ficava sabendo qual era o Judas. O grupo é um grupo que preza muitos valores, né? Nós não trabalhamos só com resgate e difusão da cultura social. Tem toda uma responsabilidade enquanto grupo, né? Principalmente na parte social, né? Na parte tanto política quanto ambiental também, na parte, né, da educação de jovens, né? Porque hoje o grupo, a maior parte dele é formada por jovens, então nós temos toda essa responsabilidade social. Então são valores que foram se agregando, né, como vamos dizer assim, ao meu caráter no decorrer dessa trajetória, e que hoje falo com muito orgulho que contribuiu e muito para a formação da pessoa que eu sou hoje. Eu já estou nessa caminhada já tem 7 anos e já participei de inúmeras ações do grupo, inúmeras apresentações pelo Vale do Jequitinhonha, ações de Natal Solidário, campanha do agasalho, Queima do Judas. Mas eu acho que a ação que mais me marcou nesses 7 anos é a ação do bairro de Setúbal, que a princípio seria um Natal Solidário, só que ela tomou uma proporção tão grande que a gente até precisou ter que adiar ela para fevereiro para a gente dar conta de estar realizando ela. Então o grupo se propôs a estar
fazendo essa campanha lá, que acabou se tornando uma rua de lazer. A gente levou cama elástica, várias oficinas, teatro, palestras também, teve doações de muda do Reação. E a gente chegar lá com o caminhão cheio e tá lá todas as crianças esperando a gente com aquele sorriso no rosto, é muito gratificante. Bom, eu também entrei no grupo no final de 2017, quando eu vi uma postagem do Rangel nos status do WhatsApp, aí eu respondi, perguntei como que entrava no grupo. Para mim também a ação que mais me marcou foi a ação de Vargem de Setúbal, que foi uma ação assim bem acolhedora, vamos dizer assim. Nós chegamos lá com um ônibus cheio de gente, já chegando ali, já deu aquela coisa assim da gente até de arrepiar. E uma das coisas que mais assim me chamou a atenção que aconteceu ali foi a água, que eles não tinham acesso à água tratada. A água que eles tomavam ali é aquela água do rio mesmo, que ela vem com a cor mais amarelada, né, suja, por não ter o tratamento, acaba saindo essa água do bebedouro. Então foi assim uma das coisas que mais me chamou a atenção, por eles não terem acesso à água tratada. Mas também, além dessas coisas assim que chamam a atenção de ser uma questão assim triste, teve muitas coisas boas ali que a gente vivenciou naquele dia que foi assim, me tocou muito. E eu acho que tocou todo mundo também, porque no final ali do dia tava todo mundo chorando assim de emoção, não de uma coisa ruim, mas por um sentido bom de a gente ter acolhido ali tantas crianças, né? Outra coisa também que me chamou muita atenção foi a cama elástica. A gente levou, se eu não me engano, foram 2 camas elásticas, né? E pra gente é uma coisa simples uma cama elástica, que a gente vê aqui em toda festa que tem, mas pra eles precisa ser uma coisa de outro mundo, que a gente via criança ali de 11, 15 anos, adolescentes ali indo pra cama elástica feliz, pulando com aquela emoção de estar pulando a cama elástica. E além dessas coisas também, a gente levou muita doação, né? Teve doação de mudas, de plantas, do Reação, como o Rangel disse. Nós levamos também material escolar, conseguimos levar para praticamente todas as crianças. Teve uma sala lá que estava com muitas peças de roupa que a gente tinha conseguido arrecadar, que as famílias iam ali, a gente organizou para ir entrando, não lembro quantas pessoas que eram, mas entrava lá, escolhia a roupa que queria, levava para casa. A campanha do agasalho, ela parece extremamente simples. Mas não é, gente. Mas não é. A gente montava também, da campanha do agasalho, a gente montava cronogramas. Uma vez chegou cronogramas para quem pudesse já determinado horário, né? Dias e horários, porque, como ela falou, parece uma coisa fácil, você ir lá, separar as roupas, e bonitinho, mas não é. São muitas peças, graças a Deus, que a gente sempre conseguiu. Tinha que ir lá separar por tamanho, por masculino, feminino, criança, adulto, organizar os calçados, os pares dos calçados. Então, assim, é uma ação que eu acho que é uma ação de formiguinha, né? Então, por isso que não dá para ficar 3, 5 pessoas para isso, porque é muito cansativo, demanda muito tempo, é uma organização muito grande para, digamos, catalogar essas peças e depois montar os kits, né? Então, assim, é ação de formiguinha e por isso que tem que ter um número maior de participantes, né? Para não sobrecarregar né, cada um do grupo. E as campanhas do agasalho, nossas, fora a primeira, né, que a primeira foi direcionada a uma família só, as demais não. As demais teve campanha que foi 100 e tantas famílias, 150 famílias, né? Então você pega 150 famílias, dá no mínimo 450 pessoas, né? Peça para todo mundo, cobertor. Então são campanhas que duravam 5 meses, 4 meses, 5 meses, a gente trabalhando na divulgação, no recolhimento, na separação, na montagem de kit, nas entregas, né? Então assim, toma muito tempo de todo mundo, né? Então parece fácil, mas não é, embora seja extremamente gratificante, né? Muito gratificante. E com essa campanha nós chegamos a diversos outros municípios, não só Turmalina, né? O Natal Solidário, né, que todos aqui já participaram também. Os últimos nós fizemos só em Turmalina, a gente concentrou em Turmalina. Nós fizemos o último no ano passado, foram acho que 72 crianças beneficiadas.
Todos os natais solidários que nós fizemos, a gente doa material escolar para todas as crianças, né? Brinquedo, roupa, lanche, brincadeira de rodas, tem um presente, uma pintura. Então nunca é só um presente, né? É um momento que a gente faz com as crianças, um momento de troca, de carinho que a gente recebe muito, né? Então todas as nossas campanhas, elas acabam tomando uma proporção muito grande, graças a Deus, né? Bom, e lembrando que de várias ações assim que o Grupo Uni participou, né? A gente tem que lembrar que ele foi um ajudante, digamos assim, na fundação do Grupo Reação Ambiental, né? Ele esteve presente lá, então assim, além das ações culturais, sociais, também teve essa ação do Grupo Reação, que hoje já entregou mais de 17 mil mudas, né, para a comunidade, tem a plantação do túnel verde, né, várias outras ações. Então, assim, é bom que né, deixe o registro também dessa contribuição do UNI para a formação do Grupo Reação Ambiental. O UNI, ele traz pra gente várias vivências, não é só a dança de fitas, que é uma coisa assim grandiosa que a gente faz, mas por trás da dança de fitas, o grupo em si tem assim, muitas coisas de bom para proporcionar para cada um de nós. O Grupo Uni eu conheço desde quando foi criado, né? A princípio criado com o intuito de conscientizar a juventude a respeito da política, né? Das políticas públicas, né? A política partidária, a importância dos jovens se envolver com as causas populares, né? Mas aí também o grupo pegou como ingrediente para unir essa juventude, para reunir esses jovens, as apresentações culturais, o resgate das tradições, né, das danças, das brincadeiras, principalmente da dança de fitas, né, que é uma tradição que estava adormecida um tempo na nossa cidade, né? E de lá para cá, o que se viu de contribuição do Grupo Uni à nossa cidade e à nossa gente, né, foram diversas ações ambientais, ações sociais, campanhas educativas, né, campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, de calçados, de brinquedos, né. Na área ambiental, um projeto importante que foi o projeto da horta comunitária, né, que tinha como tema o seu alimento, o seu remédio, né? E, assim, eu acho o Grupo Uni muito importante para a cidade, não só para a questão cultural, ambiental, social, né, religiosa. Eu acho também um importante celeiro de talentos, um garimpo de talentos, colocando aí crianças, adolescentes, jovens, né, para desenvolver a musicalidade, a brincadeira, a dança, né? O trabalho com as escolas. Então, assim, é uma imensidão o Grupo Uni. É um grupo de jovens importantes para Turmalina, porque preservam a cultura local, isso é importante. Eu vejo hoje que essas renovações dos grupos, elas vão ficando cada vez mais difíceis. E as pessoas, muitas vezes, você tem que inserir o novo. Você tem que buscar novas pessoas, porque a cultura precisa ser contada, né, a todo tempo, a história ela é construída todo dia e essa cultura precisa ser preservada. A importância é muito significativa, porque Turmalina ela não participava desses movimentos culturais como filha do Jequitinhonha. A gente já tinha o Festur e o pessoal sempre achava que o Festur bastava. Eles não acharam isso, nunca pensaram isso e foram atrás demais. E nos representou e representa até hoje nos festivais de todas as cidades, cantando as nossas músicas, dançando as nossas danças e realizando amizades. Essa é a grande importância desse grupo e que, melhor ainda, sempre foi direcionado por jovens. E jovem é
é a mina, é a fonte de onde se bebe cultura, de onde se bebe vida. Nós podemos falar de que quase 100% de todo mundo que já passou pelo UNE saiu, né, da cidade para se aventurar na vida acadêmica. Então nós, né, contribuímos muito nisso aí, né, para o pessoal. Né, nós tivemos integrantes que foram fazer engenharia, medicina e tudo mais, né, mestrado, então doutorado. Então o grupo, além de ter esse foco cultural, social, ambiental, político, ele também tem o foco voltado na educação. É tanto, né, que o grupo, por bom tempo, ele cobrava bom rendimento, boas notas na escola, bom comportamento, né? Os integrantes, eles eram cobrados, eram premiados por né, uma excelência na escola, e eu acho que isso aí ajudou muito a formar a cabeça desses adolescentes e crianças que, né, que passaram pelo UNE, continuar, não parar ali no ensino médio, e além daquilo, porque o UNE mostra isso, sabe, que o limite de qualquer um é até onde os sonhos alcançam. E a gente aproveita, né, Ítalo, para falar para essas pessoas que passaram pelo UNE, que foram se formar, que o UNE continua de portas abertas, né? Sim. Quem quiser retornar para continuar contribuindo, né, com os trabalhos que o grupo desenvolve, com as ações, trazendo novas ideias, né? Ao longo dos anos aí, ao longo dessa trajetória toda do UNE, a gente vê que aconteceram mudanças, aconteceram né, de acordo com as gerações, foi mudando a forma de trabalhar, foi se reorganizando, e essas mudanças, elas serão constantes, né? A gente não é contra as mudanças, por contrário, a gente é contra o grupo acabar, né? Então, para que o grupo permaneça, a gente espera que, né, que quem já passou, que quiser retornar, que retorne, que novas gerações venham, para que essa história continue a ser escrita. O documentário, com certeza, não vai contar tudo, né? A gente vai ouvindo a fala de um e outro, lembrando de coisas que a gente não lembrava que aconteceu, de participações que a gente não lembrava que fez, né? Então, com certeza, ficarão coisas sem ser contadas, né? E tem muito ainda a ser escrito, né? Então, a gente deseja muito que esses sejam só os primeiros 25, né? Que a gente consiga fazer ainda muitos mais documentários para contar 50, 70, 100 anos de grupo, né? Que a história permaneça, que a cultura permaneça, né? Que a nossa identidade cultural ela seja propagada, ela seja celebrada, e que a gente continue a ter espaço de voz, que a juventude continue a ter espaço de voz, e essas ações sociais que transformam a comunidade, que nos transformam, né, que nos tornam seres humanos melhores para a comunidade, né, que a gente tenha força de dar continuidade a todos esses trabalhos. Não vou trair meus ideais para ser feliz.